Bom, hoje vocês vão se espantar com essa história, eu tenho certeza. Ele estudou apenas 2 meses. Só depois que saiu o edital, ele vai matar todas essas perguntas que vocês colocam aí, dizendo que é impossível, que não tem como alguém passar sem ter estudado antes. Vocês vão ver a história e vocês vão comprovar com os próprios olhos. E é por isso que eu digo que a primeira barreira da tua aprovação é você não acreditar que é possível. Porque se você acreditar que é possível, se você tiver o material certo, se você tiver a metodologia certa, se você tiver a mentora certa, você vai conseguir essa vaga. Mas para isso você precisa esquecer tudo que você já ouviu falar de como estudar, que tem que estudar por videoaula, que tem que estudar 1 ano, 2 anos para ser aprovado. A gente está falando do concurso da Polícia Federal, a gente está falando do cargo de perito criminal federal, que é considerado um dos concursos mais difíceis que a gente tem no Brasil. Essas séries de vídeos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver histórias incríveis de pessoas que não tinham experiência com concurso, que não sabiam muitas vezes nem o que que era o cargo e passaram, assim como aconteceu comigo. Eu acreditei, fui lá, tinha uma única vaga. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente e que você siga o método, né? Eu falo isso sempre para os meus mentorandos. Muitas vezes falam assim: nossa, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Só acredita e vai. Só segue e vai. Só segue o método, você vai ver a aprovação. Vamos para mais uma história? Bom, pessoal, a gente está aqui com o Fernando Rodrigues e ele vai contar a história incrível dele de aprovação nesse concurso, né? E eu sugiro que quem é muito descrente, que fala assim que é impossível, tal, saia daqui derrubado com essas revelações aqui que a gente vai ter do Fernando. Mas vamos lá, Fernando. Conta um pouquinho onde você mora, quantos anos você tem, fala um pouquinho de você aí pra gente. Bom, André, eu tô com 23 anos agora, né? Eu sou do ABC Paulista aqui de Santo André. Certo? E eu, assim, eu sempre fui, em relação à escola, nunca também sempre fui um aluno bem mediano no sentido de dedicação, nunca fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, muito porque até eu não via, assim, muito sentido em, sei lá, tentar ser o melhor da turma ou algo do tipo, no sentido de esforço e recompensa, né? Aham. Então eu sempre consegui tirar notas boas, mas eu, assim, não lembro de uma vez em todo período escolar que eu tive de eu sentar assim, vai, dias para estudar uma matéria. Era da pessoa de pegar ali antes da prova, um dia antes no máximo, bater ali o conteúdo e fazer. Nunca tive problema, mas era isso, né? E pro concurso foi muito diferente, porque a minha namorada até fala que às vezes eu crio um hiperfoco nas coisas, Aham. e quando eu virei para isso, eu fiquei focado de um jeito que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí foi muito legal, porque, como você falou, muitas pessoas falam que, pô, não tem como você passar no concurso estudando pós-edital, e você, Uhum. principalmente do tamanho da PF, né, você tem que ter ali 2 anos, 1 ano de estudo que seja. E eu acho que as pessoas olham isso de um ponto de vista errado. Foi o que eu entendi quando eu vi os seus vídeos. Antes de comprar o seu curso, eu vi todos os vídeos que você tem lá no YouTube contando sua história também de como você foi aprovada. Eu gostei bastante, foi um dos motivos de eu ter adquirido aí o seu curso. E a ótica que as pessoas têm que olhar é em questão de horas de estudo, né, e não de tempo em si. Sim. Eu vendo ali, né, uma média, o pessoal que foi aprovado tinha no mínimo ali, vai, umas 600 horas de estudo. Falando ali que estudava 2 horas por dia, seja em um Uhum. ano ou um pouco mais. Uhum. Eu falei, pô, eu tenho 2 meses aqui, né? Saiu o edital, eu nem sabia do concurso antes de sair o edital, foi tudo muito rápido. Aí eu acabei falando, tá bom, vou focar 100% nisso. Eu estava trabalhando, né, como consultor financeiro, autônomo, Uhum. e aí eu parei ali de adquirir novas consultorias, só continuo atendendo o pessoal que eu já tinha fechado comigo, né, e Sim. foquei em estudar. Então eu consegui tirar, nesses 2 meses, bastante horas líquidas de estudo, realmente consegui bater todo o edital. E então eu segui ali a estratégia inicial que você passou, né? E deu bastante certo por causa disso. Oh, que massa. Bem, Na tua família tem alguém que já foi aprovado em concurso?
Ou você tinha algum Não tenho. exemplo? Você nada assim? Nada, nada. Nunca nem tinha passado perto, assim, de planejamento para mim, até questão de concurso. E aí, quando eu Sim. comecei a trabalhar, foi como jovem aprendiz ali em banco, né? Então, eu comecei trabalhando Uhum, ali no Banco Itaú, fiquei 3 anos ali no banco, migrei para a área de investimento, depois trabalhei mais um ano no Santander, me especializei nessa parte de investimento, né? Que eu tenho uhum. formação em economia também, então fui bastante para essa área, né? Só que sempre ficava aquela sensação de, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô enchendo o banco de dinheiro Cadê, e cadê o meu? cadê o meu? Mas foi bom, né? Esses mais ou menos 5 anos aí que eu fiquei trabalhando no banco, que eu consegui juntar um bom dinheiro para mim também, até porque eu sempre fui bem regrado com essa parte financeira. E isso até me possibilitou poder abrir mão do trabalho que eu estava agora, né, para justamente Sim, ficar esse período estudando, sem me preocupar com essa parte. Então, é muito importante isso também para quem quer prestar concurso, né, ter essa preparação antes, porque também tranquilidade, não né? dá, Porque daí você pode até sim, estudar com mais tranquilidade do que aquela pressão. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, né? se eu não passar, acabou minha vida, né? Então, ajuda bastante em relação a isso. Mas minha família, assim, nunca teve ninguém que passou em concurso. Minha mãe, eu descobria, esse mês, conversando com a minha mãe, que ela já prestou um concurso para a Polícia Civil muitos anos atrás, Olha! mas ela não passou. Mas assim, foi muito do nada, porque eu estava conversando com um amigo meu, numa reunião de consultoria que ele tinha fechado Uhum, comigo, e ele mencionou que ele estava planejando sair do trabalho dele, se ele passasse no concurso, né? Então eu falei, pô, legal, concurso você vai fazer, né, tal. Pô, eu vou fazer para perito da Polícia Federal. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Como que é isso aí? Me explica. Aí ele é da área de informática. Ele falou, pô, acho que aham, tem para a área financeira também. Aí eu olhei, comecei a pesquisar bastante sobre, olhei as matérias, olhei o tempo que tinha, uma parte do edital ali, da parte específica, eu já tinha um conhecimento legal. Eu falei, pô, eu acho uhum. que eu consigo, né? Eu acho que eu consigo. E aí, até tem aquele negócio da curva do conhecimento, né? Que você começa aqui em Sim. cima achando que você sabe tudo, aí você percebe que você não sabe nada. Então, no começo eu tava, Oh, nossa, isso aqui é muito fácil. Aí eu fui entrando no direito, aí foi caindo ah. meu otimismo, mas aí deu tudo certo, né? E ele passou ou não? Então, ele desistiu no meio do caminho. Acho que até Ah, tinha mencionado para você já que foi. ele começou a falar, pô, esse negócio de ter que se mudar aí, né? Não sei para onde que eu vou. Ele tava com uns parentes com problema de saúde também. Ele falou, Sim, isso fez repensar algumas coisas. Ele acabou não indo fazer a prova. Mas assim, eu tenho certeza que ele iria muito bem, porque ele estava estudando há mais tempo e ele é um sim, cara muito inteligente, assim. Então, realmente ele viu que não era para ele, faz parte, né? Tá tudo bem. sim. Mas aí eu falei, não, vou por nós dois, então. Vou te contar agora como é o outro lado. Mas É, voltando um pouquinho, a tua faculdade foi de economia? de economia. Me formei, pela FGV, Aham, aqui em São Paulo, né? uhum, E aí assim, eu realmente não sabia o que eu ia fazer, né? Eu queria sair do banco, eu sabia disso. sim, E quando eu olhei para a Polícia Federal, eu falei, caramba, esse trabalho de perito, eu sinto que eu consigo fazer um trabalho dinâmico, eu consigo, fazer algo realmente importante e tenho uma carreira sensacional, né? sim, Então, eu dediquei 100% para isso nesses 2 meses pós-edital. Eu estudava ali, acordava às 7 da manhã e ia até a hora que desce de noite, enquanto eu aguentasse. E foi um período bem complicado, assim. Primeiro porque nas primeiras semanas sempre vem as pessoas falando, pô, mas você saiu do seu trabalho, pô, mas e se você não passar? E esse é o fica, investidor que arrisca, né? O perfil. é... E aí eu falei, eu vou me blindar de tudo isso, vou focar nisso aqui que eu sei que eu consigo. E assim, eu
no começo eu tinha um pouco de dúvida até eu falar, pô, será que eu consigo realmente esses 2 meses ficar focado nisso? Eu nunca estudei tanto tempo assim para algo, né? E só que aí foi natural, foi muito natural, porque como eu estava 100% focado nisso, eu não senti mais vontade de fazer nada. Eu realmente estava gostando de estudar, principalmente Sim, seguindo ali a planilha. Eu matei assim as questões do material lá que tinham mais de 2.000 questões, né? Nos primeiros 25 dias, assim, eu terminei o edital a primeira vez. E aí, no segundo mês, eu foquei em revisar os pontos ali que eu tinha ficado com a menor porcentagem de acerto, né? Seguindo a sim, planilha. E aí eu fazia toda semana também um simulado da discursiva e um simulado de 120 questões, né, para também sentir tudo de uma vez. Então eu fui fazendo nesse ritmo e foi muito legal quando eu cheguei na prova, ela estava com muito medo da discursiva. E aí quando eu folhei a prova, né, a primeira coisa que eu fui ver foi o tema da sim, discursiva para deixar aquilo matutando na cabeça enquanto eu fazia a sim. prova, né? Aí quando eu vi a discursiva, eu falei, caramba, o primeiro simulado que eu fiz foi exatamente o mesmo tema que caiu lá na Uau, prova. Aí eu falei, muito cara, bom. eu subi um sorriso de orelha a orelha aqui no meio da prova, assim. É minha, é minha. Essa vaga é minha. E aí eu até acabei gabaritando a discursiva, né? O que ajudou bastante. Então, Nossa. é, eu vi muito pessoal que acabou deixando a discursiva de lado, né? Acabou se prejudicando bastante por causa disso. Isso é uma etapa importante como qualquer outra, né? Poxa, que massa. Ah, vamos desmistificar várias coisas. Você nunca tinha feito concurso antes. Primeiro concurso, primeira viagem. Você só começou a estudar depois do edital. Só depois do edital. E ainda perdi uns dias, que o edital saiu dia 25. Eu falei, pô, será que eu compro o curso? Será que eu não compro? Deu uns 3 dias aí, eu comecei a estudar lá pro dia 27, 28. Tá vendo, galera? É assim, olha, é assim, é muito engraçado, porque vocês podem olhar os comentários que tem embaixo dos meus vídeos no YouTube. Tem uma galera me escrachando, fala assim: ah, isso é impossível, não tem como estudar com menos de 3 meses. Agora, para calar a boca de vocês, menos de três, não, menos de 2 meses. E aí o pessoal, não, mas quem passa com pouco tempo assim é porque já tem experiência em concurso. Pronto, acabou aí também. Não, nunca tinha estudado para concurso, nunca tinha foco nisso. Calei a Nunca tinha boca de ouvido nem todo falar mundo. do Sebrasp. Sebrasp pra mim nem sabia que existia. Cheguei lá e. Mas eu acho assim, isso é uma coisa assim que eu falo para todo mundo, né? Eu acho assim que eu acredito em Deus, né? Eu acho que as coisas acontecem por um motivo, né? Aí o pessoal fala assim, poxa, sei lá, tava lá tal dia, vi teu vídeo, né? Eu tava precisando vir aqui. Eu falei, não sei, né? O pessoal fala que é algoritmo, né? Eu acho que tem alguma coisa por trás. Porque, da mesma forma, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre carreira de perito, né? Aí os meus alunos estavam estudando para concurso, aí. Saiu o concurso, falei, não, o que que é isso aqui? Ah, perito da Polícia Federal. Ah, eu podia fazer pra gente, podia fazer pra perito. Falei, ah, já que é pra fazer, vou fazer pra perito que ganha mais, né? Mas E assim, mirar mais alto, né? mas é muito louco isso. E isso aconteceu comigo há 20 anos atrás e continua acontecendo, né? Eu acho que as pessoas têm muito pouca fé nelas mesmas, né? E de não acreditar que é possível, porque é muito mais fácil você ver pessoas falando assim que é impossível, que não vai dar certo, que você tem que estudar muito, que você tem que, né, fazer um monte de coisa, tem que assistir vídeo aula, né? E veja aí, né? O Fernando, em menos de 2 meses, ele viu todo o edital, que é isso também é outro mito pro pessoal. É Sim. impossível ver todo o edital. E como foi ver todo o edital em menos de 2 meses? Pois é, pois é. Assim, é claro que eu tô numa situação que me permitiu estudar 10 horas por dia durante esses 2 meses, né? Sim, E, claro, tudo que eu fiz durante a minha vida até aqui construiu para que eu conseguisse me sustentar esse período tranquilamente. E isso de sempre vai ter pessoas querendo falar que não existe, concurso é máfia, eles escolhem quem passa. Mas eu tentei focar nas pessoas que estavam me apoiando. Então, minha namorada foi muito importante. Ela foi a pessoa que mais me sim. apoiou durante todo esse período. Ela falou: "Prezar o banco, foca aí." Olha que legal. Mas é isso, é se blindar dessas pessoas. Eu sinto muito essas questões de energia, né? Eu acredito muito Uhum. nisso.
não deixar essas energias negativas afetar você e focar nas pessoas que estão ali te apoiando de fato. Porque é possível, Sim, né? Você tem total capacidade. É claro que cada um vai ter sua situação e você tem que saber, beleza, eu quero passar no concurso, analisar a sua situação e entender quanto você consegue estudar por dia, o que que você consegue abrir mão, o que que você quer abrir mão, né? Que, querendo ou não, também eu mudei completamente minha vida. Eu fiquei sem fazer nada sim. esses 2 meses. Eu estudava de segunda a segunda, não tinha final de semana, era todo dia era estudar, treinar, dormir e fazer de novo. E não E valeu a outro ponto pena? muito valeu, agora valeu bastante. Outro ponto importante foi a preocupação com o TAF. Eu estava muito preocupado, Você estava já muito malhava preocupado. antes? Como que era a tua rotina de exercícios antes? Então, eu sempre fui para academia, desde adolescente, assim. Então, eu tenho uma barra no meu quarto aqui, que foi como eu comecei a fazer exercício. Então, falei, a barra, tranquilo, faço umas 10, 12, sem problemas. Aí o salto, eu fui tentar ali a primeira vez para ver quanto que dava, deu mais ou menos na linha ali, eu falei, tá bom, treinar um pouquinho eu consigo ir melhor, né? Natação nunca tinha nadado, assim, eu sei nadar por causa de ir na praia, em piscina e Sim. fui aprendendo a nadar, né? Mas nunca fiz natação e corrida, eu sempre odiei correr. Eu nunca corri, nunca. Não fazia esteira, não fazia cardio, jogava futebol, ficava morrendo na primeira partida. Então, era a minha maior preocupação era a corrida. E aí, junto quando eu comecei a estudar, eu já comecei a treinar pro TAF também. Só que, assim, eu não tinha muito direcionamento para corrida. Aí eu fui correr as primeiras semanas, já deu canelite. Aí eu falei, putz, não, eu não tava conseguindo correr, tava doendo muito minha perna. Não conseguia correr 5 minutos assim, em um ritmo menor da prova, que eu já estava cansado. Eu falei, caramba, não sei se em 2 meses eu vou. Três, né? Que o TAF foi um mês depois. Não sei se em 3 meses eu vou conseguir chegar lá, mas eu vou dar meu melhor e fazer minha parte. E aí, quando eu passei na prova, que eu fiquei sabendo do resultado dia 20 ali, eu falei, tá, agora eu preciso focar direito nisso aqui. Aí o meu primo, ele é formado em educação física, né? Ele é personal, ele Uhum. me ajudou bastante. Eu contratei um treinador também específico para o TAF, que me ajudou bastante também. E aí, faltando ali 3 semanas, eu já estava conseguindo bater o índice da corrida, sofrido, mas estava. E aí aconteceu o que aconteceu aqui na pista de São Paulo, né? Assim, enfim, vamos ver o que que eles vão falar, né, na próxima semana. Mas eu fiquei feliz que mesmo com a gente tendo que correr, acho que foi uns 200 metros a mais, eu consegui 200 metros. chegar. Foi Muito praticamente bom. meia volta a mais ali que a gente teve que dar, né? E Sim. eu cheguei assim, na risca, faltando uns 5 segundos ali, eu bati o que eles falaram que era os 2.300, né? Então Aham. também tô tranquilo que eu passei. E a natação eu me matriculei também depois do resultado da prova, eu consegui pegar tranquilo em um mês ali o tempo, é bem tranquilo. E como foi o dia da prova, assim, de fazer a prova? É, eu fiquei um pouco preocupado porque era a primeira prova de concurso que eu estava fazendo, né? Eu não sabia se eu ia ficar muito ansioso no dia, se eu ia acabar comendo bola ali em alguma coisa. E eu queria ter feito a prova do administrativo, só que já tinha fechado as inscrições quando eu fiquei sabendo do Sim. concurso, né? Então não deu. Aí eu vi todo mundo lá falando que fez a prova do administrativo como teste e tal. Eu falei, putz, queria estar fazendo também, né? Mas assim, a primeira coisa que eu fiz quando comecei a estudar foi estudar a banca. Então Uhum. eu destrinchei a Sebrasp de ponta a ponta, entendi as técnicas da prova, questão de técnica de chute que você passou também é muito importante. Sim. E eu fui com uma estratégia muito montada para fazer a prova. Eu falei, beleza, eu vou chegar lá, vou olhar o tema da discursiva, deixar aquilo ir maturando na cabeça, e aí vou fazendo as que eu sei. Depois eu vejo quantas eu fiz e decido se é suficiente ou não. No que eu fui fazendo a prova, eu marquei com certeza de mais ou menos umas 75 a 80 questões. Aí eu falei, putz, se eu errar algumas aqui, eu sei que não vai ser suficiente para eu Sim. passar, né? Então eu fui tentar aplicar as técnicas de chute aonde dava.
E eu consegui bastante ponto, consegui muito ponto com as técnicas de chute. Eu deixei três em branco só Nossa, e eu fiquei com 77 líquido, né? uau, E de técnica de chute, pelo que eu calculei aqui, eu ganhei mais ou menos uns 7 pontos. Então fez uma diferença enorme, uma diferença enorme. sim. Nossa, mas é E assim, isso é outro mito, né? Que o pessoal tem uns outros aí que tem uns comentários aqui no próprio YouTube, eles falam assim: "Ah, negócio de chute, você tá de brincadeira, não sei o quê". Eu falei: "Gente, o pessoal pensa que a técnica de chute é aquele assim, minha mãe mandou escolher, né? é, Não é isso, gente, tem técnica para isso. Mesmo a questão da prova que o Fernando falou, né? Na metodologia a gente explica como que você vai resolver a prova. Você tem que treinar o tempo de prova, você tem que fazer isso que o Fernando fez. Olha lá o tema da discursiva, volta, porque às vezes, dentro das questões objetivas, você tem respostas que te ajudam a construir o texto, né? Então, assim, uhum, assim, é uma questão de estratégia de estudo, uma estratégia de fazer a prova, tudo é estratégia. Se você achar que vai na louca, tipo, 2 meses, ok, vou estudar com material aleatório, né? O material, ele tem uma metodologia por trás, é isso que permite que vocês consigam ver todo o edital. Aí ele matou em 25 dias, né? Pelo menos uhum, deu uma passada em todo o edital com menos de um mês, né? Coisas que os cursinhos tradicionais, aí não estou desmerecendo, eles têm material muito bom, mas assim, é um material para quem tem todo o tempo do mundo, que vai querer ficar estudando 1 ano, 2 anos. E o Sebrasp, obviamente, ele não vai aprofundar tanto assim. Então, assim, você não precisa ser o especialista lá na rebimboca da parafuseta, mas você tem que ter uma noção de tudo. Daí o pessoal, o que mais que eu estudo? Você tem que estudar tudo, né? Não adianta você falar assim, vou só estudar esse assunto. Vai que aquele assunto que você estudou não cai e outro que você não estudou cai. Então, assim, pode parecer meio maluco, né? E isso é bem interessante, Fernando, que às vezes eu recebo alunos que vieram desses cursinhos tradicionais, né? Daí, ontem mesmo no Instagram, eu queria comprar a sua parte específica. Eu falei, olha, vai por mim, você vai ter que estudar tudo, né? E não adianta assim, você que é de economia sabe disso, eu não consigo, por exemplo, estudar a parte geral com um material, com o material de um cursinho, e estudar a parte específica com o meu material, porque você não vai conseguir uhum, medir a parte geral do jeito que eles montam o material. E aqui no que a gente monta é muito prático. O item 1.4 lá do edital vai ser 1.4 do meu material. Então, assim, você vai pegar a questão, você vai pegar o simulado, a questão de fixação, o resumo, o livro-texto, vai estar tudo 1.4. Então, não tem como você ficar procurando onde está o conteúdo. Então, obviamente, o material melhor do mundo não é. Mas, assim, ele atinge aquilo que você precisa ter noção sim. de tudo, né? E realmente conseguir ali, naquele pouco tempo, ter um estudo eficiente, né? E o Sebrasp, ele pega muito, eu senti que ele pega muito com essa parte do básico bem aprofundado do que de fato em coisas mirabolantes. Claro que tem uma outra Uhum, questão que eles chutam o balde, mas sim. 90% da prova é ali o básico, né? Que tem que estar muito bem estudado. E eu até fiquei, na hora da prova lá, teve uma hora que me desestabilizou. Bem quando eu entrei nas específicas, pensei, beleza, agora eu vou para as questões de contabilidade e vou arrebentar, né? Tô gabaritando de ponta a ponta aqui esse edital de contabilidade. Teve, tipo, 5 questões de contabilidade e, assim, coisas muito básicas ao ponto de que eu não tinha estudado algumas coisas. Que Uhum, eles perguntaram, eu lembro que as primeiras questões eram sobre o CPC, mas não era sobre nenhuma norma, era sobre estrutura do CPC, o que que eram as notas explicativas, o que que era tal coisa, aham. e eu falei, caramba, eu fiquei na dúvida. E eu errei as questões de contabilidade, eu fiquei maluco, mas tudo bem, aí o resto das específicas eu fui muito bem, eu acertei eu acho que eu errei umas 5 só das específicas. Nossa. Então, fiquei com uma nota bem legal nas específicas. E no conhecimento geral, eu errei 10 eu acho. Mas eu sempre fui uma pessoa muito de exatas, né? Na escola, eu sempre ia assim, ficava com 9 10 em exatas e humanas fazia o básico ali para passar. Então, português foi complicado para mim. Eu errei 3 em português, então derrubou um pouco a nota, né, do conhecimento geral.
E só que raciocínio lógico eu gabaritei, a parte de informática também foi muito bem, criminalística eu gostei muito de estudar, então eu estudei com vontade mesmo, aprendi Sim, bastante. E acho que é um bom sinal, né? Porque vai ser o trabalho, né? vai Então, ser o dia a dia. Mas é muito apaixonante, né? Porque assim, a uhum, parte de criminalística, mesmo quem nunca estudou, né? A pessoa começa assim, porque assim, você já viu um seriado, um CSI da vida, alguma coisa, você fala assim, meu Deus, né? Isso existe mesmo, tá? Eu acho muito legal, eu acho assim, e é a parte mais interessante do curso de formação, justamente, né? Esse contato com a criminalística. Poxa, sim. mas E, a- que legal. E até para ir me motivando durante esse período aí, né? Eu até fiquei assistindo algumas séries ali no tempo livre. Basicamente, minha rotina era, beleza, eu acordava, estudava, ia para academia, via videoaula na academia para aproveitar o tempo Sim, também, né? Mas aí de noite, ali antes de dormir, eu colocava uma série para assistir, para eu relaxar e tal, conseguir dormir tranquilo e acordar de novo. E aí eu vi a série O Mecanismo da Netflix, que fala da Operação sim, Lava Jato. Pô, sim, sim. fantástica, né? E eu falei, caramba, eu quero fazer esse trabalho, eu preciso passar nessa prova. Eu fui assistindo várias séries do tipo. Eu trabalhei na Lava Jato, trabalhei 2 meses em Curitiba lá, foi Eu ia te muito legal. perguntar se você fez parte. Sim, fiz parte, foi muito legal, porque eu estava em Brasília e na época da Lava Jato tinha sorteio, né? Então, assim, é, toda a unidade tinha que mandar perito para ir para lá para ajudar na Lava Jato. E aí chegou lá em Brasília, nós éramos 30 e poucos peritos no CETEC. E aí o chefe chegou e falou assim: André, você foi sorteada para ir na Lava Jato. Eu falei: não, mas eu não quero ir. Não, Parabéns, mas você você. ganhou. Não, não, eu tenho licença, capacitação. Ele falou assim: não, o superintendente desmarcou sua licença. Eu falei: como assim? Ele falou assim: não, você é paranaense, né? Então a operação Lava Jato é em Curitiba, você foi sorteada aqui. Porque assim, todo mundo era casado, tinha filho, não sei o quê, eu era solteira, aí foi assim, tipo, Foi né? sorteado a dedo, né? Foi sorteada a dedo. Eu fui muito brava, né? Fui pra lá, falei, porra, mas foi a melhor missão que eu tive, porque geralmente a gente recebe a diária, né? E na época, sei lá, devia ser uns 200 e poucos reais por dia, que é para você ir, né? Vamos supor, você vai para um hotel, né? Aí você tem que pagar o hotel, você paga a alimentação e paga o transporte. Então, assim, o dinheiro geralmente não dá para você gastar, né? Não, assim, não é suficiente. Você Uhum. recebe teu salário mais a diária, que na época dava 6 mil e pouco. Só que meu irmão mora em Curitiba. E aí eu fui para casa Aí dele, então eu sobrou. já, eu já economizei a dormida, né? Aí, só que assim, a casa do meu irmão é muito longe da superintendência, tipo, é Hum. lá do oposto de Curitiba. Aí eu cheguei lá, ó, eu tô indo pra operação, mas será que não dá pra vocês me arrumar uma viatura aí, né? Eles, dá sim. Aí me arrumaram, acho que era um Palio, um Siena, algum carro assim desses Aquela viatura descaracterizados, que né? tava encostada assim, né? Sim, sim, sim. Aí eu fiquei com casa, carro e a comida de graça, né? Então foi a única Caramba, que vez que a, legal. que a missão que deu certo. E naquele ano, a Superintendência Regional lá do Paraná produziu 3 mil laudos no ano. A maior parte deles da Nossa. Lava Jato. E o laudo 3 mil foi o meu, né? Aí quando. Isso assim, tipo, dia 30 de dezembro, lá, eu lá trabalhando ainda, deu chefe. Para tudo. Ninguém mais produz. Não é para fazer o 3001, não. A gente vai morrer no 3 mil, né? Deu, não, mas eu já tô com outro pronto. Ele falou: espera. Aí o laudo 3 mil foi meu, e o laudo um no dia 2 de janeiro foi meu também, né? Então eu terminei um ano e comecei o outro. Mas foi muito legal a experiência, assim, muito, muito top mesmo, assim. E é uma oportunidade, assim, de você contribuir com o teu trabalho, né? Obviamente, num caso, assim, de tanta relevância, mas não vou entrar nessa questão aí, senão vai dar treta. Mas É. é muito legal, assim, você ver o teu trabalho, né? E a importância mesmo do trabalho do perito, porque a gente não está ali para condenar ninguém, nem para soltar ninguém. A gente vai trabalhar em cima das provas, né? Então, em cima daquilo que é teu trabalho, você
não sim. está torcendo nem contra nem a favor de ninguém, é um trabalho extremamente técnico e um trabalho dentro da tua expertise, né? Então, vai estar lá, né? Tanto assim que muitas coisas foram, muitas das tecnologias que a gente tem, o próprio iPad, que você vai conhecer, que é um software que a gente usa tanto para informática como usa para contabilidade também, para análise de grandes dados, né? Foi desenvolvido na época da Lava Jato, né? Porque era um volume gigantesco de informações, sejam elas de celulares, computadores e tal, mas também da parte financeira. Então, isso é uma coisa legal que tu vai ver, porque assim, isso é uma preocupação que muitas vezes as pessoas têm, né? Elas falam assim, poxa, mas eu não vi nada disso na faculdade. Possivelmente o máximo que você viu na faculdade foi uma disciplina de auditoria, alguma coisa assim que tem ali seu pezinho na perícia, mas é muito distante da realidade, né? É, Então, você assim, aprende na prática mesmo, né? aprende na prática, você vai aprender no curso de formação e no dia a dia vai ter alguém ali, um perito mais antigão, que vai te passar, né, todo. E fora os treinamentos que você vai fazer aí para ver isso na prática, né? E, claro, todo esse teu conhecimento que você tem, né, que você teve aí nesses 5 anos de trabalho aí em bancos, com investimentos, né, tudo isso é muito válido, né? Porque você acaba, desenvolvendo um olhar crítico ali, né? De ver assim, isso aqui tem algo estranho, né? Esse número Sim, foi torturado um pouquinho aqui para foi. dar esse resultado. Já peguei uns Ah, casos um pouco suspeitos trabalhando no banco que a gente até fazia encaminhamento para o COAF, fazia ali uma filtragem sim, inicial, né? aham, Então já era bem ligado nesses mundos aí. É, eu também, quando eu comecei a estudar, né, eu ficava pensando, pô, quais são as minhas chances reais de passar nisso aqui, né? Aí eu fui olhar os dados do concurso de 2018, que eu acho muito importante também fazer essa análise de dados, sim, histórica, né? E assim, no concurso de 2018 foi uma coisa louca, porque da área um, se você tivesse tirado o mínimo na prova, você tinha passado. Aí eu falei, pô, ou eles desceram muito a mão nessa prova, ou realmente teve pouquíssimos inscritos, né? Teve metade do que teve agora em sim, 2025. E eu falei, caramba, eu não vou contar com isso, né? Eu vou contar com que, pô, vai ser mais concorrido. E só que eu não esperava que ia ser tão mais concorrido, né? Porque quando saiu o gabarito oficial, eu tava corrigindo ali junto com a minha namorada, eu falei, caramba, tirei 77. Primeiro lugar de 2018 tirou 72. Eu falei, pô, se eu com a nota maior que o primeiro lugar do último concurso, sim. não pelo menos cair entre os 54, aí, aí vai ser complicado, né? E acabou que eu fiquei ali em 12º, né? Dentro das primeiras vagas. Eu realmente, a minha meta era tirar mais de 80, e teve algumas questões ali que eu errei de bobeira na prova por conta de tempo e de nervosismo também, mas acabei ficando dentro das primeiras vagas. Aí eu fiquei muito feliz, né? Eu realmente não esperava, mas o nível subiu muito, pô. O pessoal tirou nota para cima de 80, 90. Teve o que ficou em primeiro lugar tirou 105 pontos líquidos. Uau! É muita coisa, né? Mas eu, assim, se eu tivesse mais tempo, com certeza teria conseguido ficar melhor, né? Mas não Mas eu fiz interessa, o o melhor que importante é estar dava. nas vagas, entendeu? Você pode ficar na última posição, é isso que eu falo, né? A diferença para o primeiro e para o último é nenhuma, assim, né? Porque assim, o No importante é estar curso de dentro das vagas. formação, zera tudo, né? Zera tudo. E como foi ver o nome lá na lista? Nossa, eu fiquei no dia anterior ali, eu fiquei sem dormir. Acordei 3 da manhã para ver se tinha saído o diário oficial da União, né? Mas não tinha saído. Tentei voltar a dormir, aí fiquei esperando. Aí quando saiu, mandaram lá no grupo dos peritos. Aí eu falei, caramba, fiquei em 12º, nem acreditei, assim, nem acreditei. Aí eu falei, agora focar pro TAF, que eu ainda não estava batendo tempo, né? Uhum. Aí só caiu a ficha mesmo depois que eu passei do TAF, que aí eu chorei pra caramba, me acabei, Ai, porque eu sou assim, eu só vou comemorar mesmo depois que eu tomar posse, né? Que agora tem os ah, exames não, mas. médicos também, mas assim, é uma sensação indescritível, porque no fundo tem aquela sensação de, pô, aquela dúvida, não sei se eu
eu vou conseguir, se eu sou bom o suficiente, mas o esforço eu coloquei, eu fiz o máximo que eu podia, então se viesse o resultado ou não, eu estaria tranquilo também. É, mas tá tão pouco tempo, né, assim, para estudar, né? É, E realmente, tipo, é muito louco você pensar assim, né? Você fala assim, ah, sei lá, né? 2 meses atrás, ah, tava ali trabalhando, não sei o quê, não sabia nem o que que é isso, e 2 meses a vida dá aquela mudou tudo. guinada. Vou ser perito da Polícia Federal, vou ter porte de arma, vou estar ali ganhando meus 26.800 inicial, né? Assim, querendo ou não, a iniciativa privada, tem muita gente que tira esse valor, né? Dependendo do tipo Uhum, de trabalho, né? Eu tenho eu nem sei se ele continuou, mas eu tinha um mentorando um tempo atrás que ele trabalhava num banco e ele ganhava mais do que o de perito, né? E aí ele falou assim: ah, mas assim, é uma questão de propósito, né? Ele falava assim: não, não é só a questão do dinheiro. Ele falou assim: fora que, assim, claro, iniciativa privada você tem aquela história: você tá hoje, você não sabe se você vai estar amanhã, né? Então, e realmente é exatamente. uma situação complicada. A pessoa já é casada, tem filho, é mais difícil você pensar em arriscar, né? Como aconteceu com teu amigo: ah, será? Vou morar numa outra cidade, né? Sei lá, de repente pode até acontecer da sua primeira lotação ser em São Paulo, né? Nada impede Uhum, isso, né? A questão é que tem que ir com o coração aberto, saber que você pode, de repente, ir para uma capital do norte, né? Alguma sim. região de fronteira, como também pode acontecer da primeira lotação você ter uma vaga, sei lá, no interior de São Paulo, capital talvez não, mas sei lá, acho Aham, que Sorocaba, não sei, algum outro canto aí que você consegue a vaga, mas assim. É uma questão que tem que estar trabalhada, né? E aí, assim, às vezes, isso é bem interessante. Uma vez eu fui em missão para Brasília e eu aluguei um flat, de um rapaz lá, né? E aí, não sei, deu algum problema lá no flat, mandei mensagem, não sei o quê, não sei, a gente acabou conversando e eu comentei com ele que eu era perito da Polícia Federal. E ele falou para mim assim: ah, eu passei no concurso da Polícia Federal para perito. Eu falei: ah, que legal. Daí ele falou assim: ah, mas eu não assumi. Eu falei, hum, como assim? Era de informática, o cara. Ele fez, passou no concurso, fez o curso de formação. A vaga dele era para Foz do Iguaçu e ele morava em Brasília. E aí, quando foi, a esposa dele falou que não queria ir para Foz do Iguaçu. Aí ele desistiu do concurso. Eu falei, nossa. nossa senhora, eu falei assim, cara, tipo, sei lá, sabe? Eu deixava a Meu, mulher em Brasília, tomava lá, porque, pô, Foz do Iguaçu é uma lotação ótima, né? Você tem voos ali, você poderia vir todo final de semana para casa, né? e Assim, ainda não, eu assim, não é falei, como se fosse passar o resto da vida lá também, né? não, Uns aninhos exato. não vai matar, na minha visão, né? Não, não, e aí, assim, pouco tempo você consegue. Informática, contabilidade é muito tranquilo essas movimentações, porque assim, o foco dele, que era Brasília, Brasília é uma lotação fácil de ir, né? Porque geralmente o Aham. pessoal não quer ir para lá. Então, assim, você tem muitas possibilidades de ser removido para Brasília, como foi que aconteceu comigo. Eles me convidaram umas 10 vezes, eu que não queria ir, né? Aí quando não, eu falei, tá bom, eu vou. Mas assim, sério mesmo, eu recusei uns 10 convites no primeiro ano. E o meu concurso era Nossa, 5 anos. Eu tinha que ficar lotado 5 anos no Acre, que era concurso regional para só depois conseguir movimentação. Então já estava no edital isso. Mas assim, eu entendi. terminei o curso de formação, eu recebi convite para trabalhar na academia de polícia, recebi para trabalhar no INC, recebi para. Assim, eu contei uma vez, tinha sido uns 10 convites em menos de um ano. Eu que Nossa, não quis, eu gostava de morar no Acre, né? Eu fiquei morando lá eu já morava antes do concurso, no total eu fiquei 10 anos no Acre, contando antes da polícia e depois da polícia. Mas assim, eu falo assim, cara, assim, aí ele tava lá com esse negócio de flats, né? Daí ele comprou um flat, alugava, ele tinha lá, sei lá, 2, 3 flats, ele vivia disso, a renda dele, né? Mas sei lá, né? Eu acho ok, pode ser é, financeiramente, pode ser que dê uma grana, mas ele podia continuar sendo perito e fazer esse tipo sim. de investimento, né? Às Sei vezes lá. pode ser que eles arrependam ou não, né? A gente não sabe também. É, Eu, assim, desde o começo, eu
não sou muito preso aqui, não. Assim, eu tenho vontade justamente de ir para outro estado, morar um tempo fora e depois voltar, mas porque eu quero realmente Sim. conhecer outros lugares e tal. E sei lá, para mim não é um problema tão grande, ainda mais para Perito, que é só capital. Não vou parar em Oiapoque da vida, né? Mas cada um tem, É. né, tem seu jeito. A gente, assim, a gente só fica, acha estranho porque como é um concurso tão difícil, né? E você passar por todas as etapas e desistir Chegar já lá no depois, final. assim, vários casos que a gente sabe de pessoas que desistiram do concurso por conta de relacionamento, né? Assim, ó, ou a esposa ou o esposo que não queria ir, não sei o quê. Teve gente que foi, e a esposa não foi, o esposo não foi, aí lá a pessoa arrumou outra pessoa, então teve separação, né? Uhum, Então, assim, isso é bem comum no departamento, né? E a gente vê essas situações assim. E você falou, né, da tua namorada que te apoiou, que falou tal, né? Isso é importantíssimo para quem está estudando, né? Então, assim, tanto o apoio do familiar para respeitar o teu tempo, para você poder estudar, para você, né? Ou mesmo a questão financeira mesmo, né? Tipo, pô, né? Vou te ajudar aqui nesse momento para você focar e estudar, mas tem histórias legais, né? Como essa, mas tem histórias tristes também, né? Da uhum. pessoa não apoiar. Eu já tive uma mentoranda que ela tinha que estudar escondido do pai e da mãe, porque eles não queriam que ela fizesse concurso para a polícia. E aí ela ia dormir 7 da noite, acordava às 2 para estudar, das 2 às 5, sabe? Caramba. E escondido total, assim, total. Pai e a mãe não podiam nem saber. E a menina tinha acho que 5 faculdades, sabe? Nossa, E aí o namorado não apoiava também. Eu falei, nossa, é muito, muito complicado, né? Porque caramba. é, isso dá um baque no psicológico, né? E aí você ter Demais, demais. esse apoio, por outro lado, dá toda uma tranquilidade, né? Sim. Eu Isso é até muito falei com legal. a minha namorada que, pô, se eu passar, ela tá terminando a faculdade ainda, né? Dá tempo até ano que vem Uhum. dela terminar. Ela falou, não, eu já me mudo também, a gente vai pra Show. onde tiver que ir aí. Já E é vamos ter isso convite aí. de casamento. A gente já vai planejando. Aí eu falei, Sim, pra gente casar só falta o salário. Então, isso está tomando resolvido. posse, aí organiza. Ah, Mas mas é legal. aqui em casa, assim, meus pais assim, não apoiaram nem reclamaram, né? Falaram, tá bom, faz se você quiser. Aham. Mas foi complicado de estudar porque eu perco o foco muito fácil, né? Uhum. Foi difícil para mim manter o foco estudando, eu usar algumas estratégias ali para estudar, pausar, enfim. Mas aqui em casa, como é muito pequeno, também qualquer barulhinho, a pessoa conversando no outro cômodo, tá, dá para ouvir aqui. E no Uhum. meu quarto é bem no meio, assim, bem centralizado da casa, então quando eu Barulho em estava todo em lado. casa, assim, era praticamente impossível para mim estudar. Então, como eles trabalham com transporte escolar, e os horários deles são Uhum. bem quebrados, né? Então, tem de Uhum. manhã, tem na hora do almoço, tem de tarde. Então, tentava acordar mais cedo e aí estudava nesses intervalos que eles estavam fora. Enquanto eles estavam aqui, tentava ver videoaula, que aí eu conseguia focar melhor do que ficar lendo, né? Com barulho Uhum. não dava. Então, isso atrapalhou um pouco, mas eu fui me virando do jeito que dava, né? E assim, cada um tem sua dificuldade, né? Nunca vai ser um caminho 100% fácil. Eu Sim, sei que o meu, eu tenho assim alguns privilégios que me ajudaram a conseguir fazer, né, nesse tempo, né, a aprovação, mas acho que tudo questão de planejamento dá para organizar, né? você tem uma cabeça boa, né? Até nessa questão de ter essa tranquilidade, né? Financeira, vamos dizer assim, né? Eu acho Uhum. que isso é uma característica legal também sua, né? Desse arriscar, né? Porque você arriscou ali 2 meses sem trabalhar, né? Focando em É. algo e deu super certo. Eu falei, eu vou começar a estudar para concurso. Eu gostei muito da Polícia Federal, me apaixonei pela organização, tudo que eu vi. Mas eu falei, beleza, se eu não conseguir passar, eu vou ficar muito triste, porque realmente isso aqui é a minha primeira opção. Mas aí eu já ia engatar nos fiscos que estão vindo aí, né? Até eu tinha me inscrito para o CNU também,
Eu falei, qualquer coisa também eu vou fazer a prova. Espero ir fazer só de brincadeira. Agora acho que eu nem vou fazer, mas eu não em nenhum momento eu perdi o foco da Polícia Federal, né? Eu falei, se eu não passar, aí eu vejo depois. Mas tinha Cefaz, que vai ter agora de São Paulo, né? CGE também, TCU. Então eu iria para a área do fisco, mas em algum momento eu iria tentar de novo o concurso da PF se eu não passasse, né? Foi minha primeira opção. Quando eu analisei tudo ali, eu falei, é isso. E a discursiva você foi super bem, que você falou aí também, né? Fui, fui. Graças a Deus. Eu nunca sempre odiei português, redação para mim sempre foi horrível. Eu falei, putz, tem redação nessa prova, já não basta ser 120 questão, anular, se errar, anula que você acertou, ainda tem redação no final. Mas aí quando eu vi que era uma redação técnica, eu fiquei mais tranquilo. Eu peguei ali o modelo, né, como que teria que ser feito. Tem bastante conteúdo legal ensinando. Eu acredito que também na sua mentoria 3PF vocês Sim. devem ensinar super bem. Sim. Eu acabei não fechando a mentoria 3PFs por conta que eu de verdade não estava tão esperançoso que eu fosse passar. Eu falei, vou fazer o básico aqui. Mas com o Mas material já deu certo. Já. já deu certo. Mas aí eu falei, pô, eu tenho que saber o conteúdo técnico e colocar isso de uma maneira com um mínimo de raciocínio ali na folha, né? O que eu perdi ponto foi só de gramática. Então, Uhum. mesmo assim, fiquei com 18,8. Perdi bastante ponto de Excelente. gramática até, mas ficou uma nota boa, né? Ajudou Poxa. bastante. Só sobre a redação também, o terceiro tema lá da área um foi sobre overtrading, que eles colocaram lá. Qual que é o conceito de overtrading? Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Todo o tempo trabalhando no mercado financeiro, Hum. de análise de balanços, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Aí eu falei, tá bom, vou deixar aqui quando fui fazer o resto da prova, quando eu voltar, vamos ver se alguma coisa aparece na minha cabeça, né? Aí quando eu comecei a escrever, eu falei, caramba, overtrading eu falei, deve ser algo em relação à decisão, esse tipo de coisa. Eu fui Aham. colocando lá o que eu achava que era e acertei. E eles Olha. consideraram. Então acertei no chute também essa parte da redação. Ah, mas eu acho assim, né? A questão, óbvio, né? Você não pode fazer um information ali, né? Desenrolar muito, né? Chute para redação também, né? Você citar ali o que eles estão pedindo, só de citar você já ganha Sim, ponto. Então sim. eu fiz o que eu achei que ia dar certo e deu. Mas você sabe que muito do que você fez foi baseado na lógica, né? E assim, tanto do Sim, que você fez ali também, raciocínio lógico. Porque assim, é uma questão lógica, não tem como você, né, fugir é, muito, né? fugir muito. É questão de lógica para chutar, é questão de lógica para responder, né? É questão de lógica e estratégia ali, você se organizar o tempo, né? Então, assim, às vezes o pessoal fica muito preocupado com essa questão assim do conhecimento puro, né? Ah, eu tenho que aprofundar ali naquele assunto ali, sei lá, trading, tem que ir até a camada mais baixa. Cara, tu tem que ter uma noção para não falar besteira, né? E você mostrar ali que você tem o mínimo de conhecimento, né? E aí é só aí, né? É engraçado porque eu falei com outro mentorando meu também, ele bateu na trave em informática. E aí ele falou assim: Stange, tu não vai acreditar o que foi que me tirou da prova. Ele tirou 78 em informática, né? E eu acho que o mínimo foi 80. Ele errou, acho que, três questões do manual de redação. E uma questão ele já ficava com 80, né? Exato, sabe? Ele falou assim, pô, sabe? Então, assim, às vezes é aquilo, né? Tipo assim, não se preocupe em aprofundar, se preocupe em ter a visão de tudo, né? E ele falou assim, manual de redação é um assunto menos importante. Eu falei, cara, não tem E isso, eles né? colocaram bastante de manual de redação. Eu assisti uma videoaula de manual de redação, Aham, acho que foi até de um desses cursinhos aí, meu, caiu tudo ali que estava na prova na videoaula de 2 horas. sim. Então, essas revisões de véspera ajudam muito, ajudam muito. Muitos pontos que eu peguei ali foi só dessas revisões de véspera. Indo para a prova também, eu não sou desses de ficar sem estudar antes da prova, não. Eu vou indo até o último minuto, eu vou revisando ali.
Aproveitar o último minuto. No dia anterior também, no sábado, eu fui lá no local da prova, daqui de São Paulo, né? Dei uma mapeada, dei uma mentalizada para eu já chegar mais tranquilo. Aí eu cheguei com o sentimento de, pô, é mais um simulado, é, Uhum, vou fazer aqui o que eu consigo, o meu melhor, e é isso. muito bom. Vamos dizer assim, o que que você pega aí de todo esse processo de aprendizado, assim, para falar aí pro pessoal aí que tá, não sei se fácil, é pouca vaga, poucos meses. Eu acho que assim, muita gente fala um negócio que é verdade, que você não estuda para passar, você estuda até passar. Então, se você tomou a decisão que você quer ser servidor público, seja em qual setor que for, foca nisso e vai. Tem que ter um foco, porque misturar ali dois editais, eu vejo como algo impossível, né? Bagunçaria muito. Então, ter um foco ali, uma coisa de cada vez, e se eu não passasse nesse agora, eu continuaria estudando até passar, porque foi a decisão que eu tomei. E no meio do caminho você vai saber se de fato é o que você quer ou não, porque em muitos momentos eu pensei, estava num dia difícil ali, talvez não ia estudar, mas eu conseguia tirar isso da cabeça porque eu tinha o foco ali para continuar, até para ir treinar, aguentar ali o cansaço acumulado, a dor que eu estava tendo. Então, foi uma lição de foco para mim que eu até não achei que eu conseguiria ter. E se a gente acreditar, né, na gente, a gente consegue chegar em lugares maiores, né? A gente é capaz de muita coisa que a gente às vezes não sabe. Eu sempre fui muito de jogar videogame, né, computador e tal, e nesses 2 meses eu consegui ficar sem jogar nenhum minuto, assim, porque eu estava focado em estudar. E eu nunca achei que eu conseguiria fazer essa mudança, porque eu me sentia até um pouco viciado, né, nessa parte. E foi uma coisa que eu consegui tirar, assim, como se uma pessoa parasse de fumar de um dia para o outro, sabe? Então, é isso, achar esse foco, achar o que você realmente quer e dá para fazer. Nenhum concurso é impossível de passar, né? A, a maior parte da concorrência, na verdade, não está tão preparada assim, né? São pessoas ali que vão fazer a prova, seja por treino ou só vai fazer outra prova daqui a algum tempo, não é o foco dela agora. E realmente as pessoas que estudam ali, até você fala muito isso, né? Às vezes não é nem 5% dos que se inscreveram. A concorrência real ela é muito menor do que o que sai ali de número de inscrito por vaga. Então, você só precisa de uma vaga, né? Eu nunca foquei em qual colocação eu tenho que ficar. Eu falei, pô, eu quero tirar mais de 80 pontos, que eu acho que eu já vou estar numa posição legal. Eu errei umas questões ridículas que me fizeram perder ponto, e as difíceis eu acertei, umas fáceis eu errei, mas faz parte, né? Mas isso é muito verdade, né? Porque quando abre o concurso, muita gente se inscreve, né? Muita gente se inscreve, né? A gente já viu. Boa parte não apareceu para fazer a prova, né? Os que foram, boa parte também não estão preparados, né? Então, assim, na verdade, a concorrência é pequena, né? Você, assim, a quantidade de pessoas que estão concorrendo ali realmente é muito menor do que aquilo, né? Porque nossa, eu vi assim, tinha um pessoal que vinha falar comigo às vezes no Instagram, nem tava na mentoria e tal. Falei assim, nossa, André, teve, sei lá, 200 candidatos por vaga, né? Não vou nem fazer a prova. Eu falei, pô, cara, vá lá e faz. Você não sabe a situação dos outros, né? Teve um outro também ali dos aprovados agora que eu briguei com ele. Ele me chamou no Instagram, falou que tinha passado e que não sabia se ia continuar as próximas fases porque ele estava fora das vagas. Eu falei, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Ele chamou no WhatsApp, eu nem conhecia ele, mas eu xinguei. Cara, você não sabe se todo mundo que tá antes de ti no TAF vai passar, entendeu? Porque teve reprovações e cada fase que a gente tem mais reprovações. Então você acaba reduzindo muito esse funil, né? E realmente você Uhum. tem que tentar. Se você não for, nome não vai aparecer no E Diário esse Oficial, concurso né? ainda que eles vão chamar muita gente, provavelmente, e tem muita gente para se aposentar de perito agora também, né? É bem capaz Sim. que eles chamem todos os excedentes, como foi em 2018, né?
Sim. Então, mesmo se eu não tivesse nas primeiras vagas, eu continuaria fazendo tudo sem pensar duas vezes, e até o final. Eu não sei se tu chegou a ver a última live que eu fiz para a turma ali, que eu falei isso, gente, já começa a se preparar para 2027, né? Que é justamente essa Uhum, questão dos aposentados, hein, né? Não pode parar. Assim, até hoje o Camargo, que é o presidente da PCF, está aqui em Maceió, mas eu não, nem consegui ir lá para o café. Mas assim, tem vagas, né? E tem outros concursos. Acabou de sair agora aí também, Rio Grande do Sul, né? Que é um salário bom inicial. Tem PCDF, tem um bocado, né? É só manter no estudo. Agora, assim, claro, eu reprovei. Ok, mas assim, se você tem que aprender, o que que foi que você errou? Né? Foi isso que eu falei pro uhum. meu mentorando lá. Eu falei assim, tá, tu viu? Você errou o manual da República lá, né? Volta lá e estuda, né? Ou teve gente, eu bati na trave, eu fui mal em inglês, em português, cara, tu já sabe o que que precisa ajustar, né? E isso, Uhum. assim, a metodologia, ela é muito fácil de usar, porque você fez questão, colocou na planilha, né? Ali você já sabe o que que você tem que estudar mais, não precisa nem Sim. ficar inventando moda, né? E é É que às muito se vezes a conhecer metodologia é também, tão né? simples que o pessoal fica desconfiado. Sim, e para mim funcionou super bem, justamente por ser muito simples, porque a pessoa tem muito que se conhecer a questão de como ela aprende. Eu Sim, nunca na minha vida fui uma pessoa de escrever, de anotar as coisas. Meus cadernos da escola, eu em branco. usei o mesmo caderno todos os anos, porque sempre tinha folha sobrando nele. Na faculdade Sim. também. Se eu nos últimos, acho que só o primeiro ano, eu levei caderno assim, do segundo ano para frente, eu ia sem mala para a faculdade. Eu ia assistir a aula e é isso. Então, eu estudando para concurso também mantive o mesmo padrão, né? Eu não anotei nada, eu só fazia até aprender. Lia bastante. O que eu fiz foram flashcards, né? Flashcards Uhum. é uma ferramenta muito boa para Sim. revisar. Mas eu nunca fui essa pessoa de post-it, de caderno, de resumo. Eu sempre fui de fazer, entender o que eu estava errando e focar naquilo até aprender. E cada um tem seu jeito, né? Para mim funciona assim, cada um tem que entender como funciona para você. E eu senti um negócio muito forte, assim, que eu sentia, pô, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai dar certo. E quando eu cheguei na prova, eu tava tão tranquilo, eu tava, assim, me sentindo em casa, assim mesmo. Aham. Eu fui fazendo a prova ali que eu nem vi o tempo passar. Quando eu terminei a primeira batida e terminei a redação, tinha dado mais ou menos umas 3 horas e meia de prova, tinha mais uma hora ali. Aí eu falei, tá bom, vou no banheiro, dar uma esvaziada, né? Aí Uhum. voltei e fiz o restante da prova. Mas foi engraçado que teve uma hora lá que eu tava fazendo a redação, eu tava, assim, 100% focado. Aí eu olhei pro lado, assim, a menina tava do meu lado, tava até olhando pra mim, assim, tipo, caramba, ele tá... Tá possuído. Chico É, Xavier ali psicografando. tava indo embora. Então, é muito de sentir, né? Se você está conseguindo ali melhorar ou não, entender o que está dando errado e ir ajustando. Colocar muito. Eu sempre trabalhei em cima dessas questões lógicas também, de entender tudo isso. Muito massa. E você sabe que ano que vem, em setembro, né, a gente vai se conhecer pessoalmente, né? Porque vai estar a formatura lá na academia, a gente. Tomara. Com certeza, Amém. com certeza. Quais são as expectativas aí, Fernando? Eu sou muito neurótico às vezes com as coisas, né? Eu tô preocupado com os exames médicos agora de, sei lá, alguma coisinha que eles implicarem, alguma vírgula errada no É. laudo, né? Mas Aham. tô tentando fazer tudo dentro da linha. Até no período que a gente ficou esperando para sair o resultado da prova, eu fiquei, meu Deus, vai dar alguma coisa errada com o meu gabarito. Eles vão sumir com o meu gabarito, sei lá, vai cancelar minha prova. Mas assim, eu tento controlar a ansiedade, né? Eu não tenho controle sobre isso, então focar no que eu Exato. tenho que fazer, continuar treinando para chegar lá bem no curso de formação, né? E dar meu melhor lá, né? Eu quero viver essa experiência, acho que só de viver a experiência do curso de formação deve ser um negócio assim, sem Sim. palavras. Já no TAF eu consegui sentir uma energia assim muito grande. E eu tô.
tô tentando controlar tanto a felicidade quanto a ansiedade, né? Pra deixar o tempo passar, vou me virando enquanto isso, vou acompanhando. E você vai lá, tá lá na nossa formatura, então? Com certeza. E vocês que não mandem o convite para você ver se não vai ter briga. Não, com Ah, certeza. com No certeza que eu vou. TAF, no TAF foi muito legal que todo mundo que, do meu grupo pelo menos, né, da bateria, meu, era todo mundo muito gente boa, a gente ficou conversando lá, trocando ideia. Tinha alguns policiais também da PF acompanhando lá, né, também Uhum, foram super gente boa, tava conversando com a gente, tirando dúvidas. E é um ambiente que eu me senti muito bem, eu me senti uhum, muito leve assim, né? Tava preocupado ali até começar, mas aí depois que eu fiz as barras, falei, não, eu consigo, eu treinei aqui para isso. O salto, eu tava um pouco preocupado porque eu tava fazendo mais ou menos ali 2,10 m, então tava com uma margem pequena ali, né? Aí uhum. teve um colega lá que tirou uma trena da mala no meio do campo, colocou lá na grama. E aí, enquanto a gente estava esperando, a gente foi pulando lá, Ah, foi meu Deus. conversando, se distraindo. Aí foi ficando bem leve, ninguém reprovou no salto. Graças a Deus. Eu fiz o melhor salto da minha vida ali, foi assim, Sério. super tranquilo. Foi 2,17 m que eu pulei. Eu tenho 1,70 m, então minhas pernas é meio curtinha. Eu E tenho 1,72, estamos quase igual. então eu salto, tava um pouco preocupado. Aí, meu, tava tão assim, distraído até no TAF, pode ser bom por um lado e ruim por outro, né? Que chegou na natação, fui o primeiro a ser chamado ali, das primeiras pessoas. Uhum, Aí foi tudo muito rápido, né? Falei lá pra câmera meu nome, o fiscal falou, se prepara. Aí ele já apitou. E durante os treinos, eu tava. Quando eu pulava na piscina, às vezes entrava água no óculos, né? Me incomodava um uhum. pouco. Eu falei, não, tenho que ir com a cabeça blindada para se isso acontecer, paciência, continuar nadando. Aí acho que eu fiquei tão preocupado que eu esqueci de abaixar o óculos. Aí Pois é. eu pulei na piscina, fui de cara na água, eu falei, meu Deus do céu, o óculos tá na testa. Aí eu falei, ah, vambora. E aí eu fiz o tempo muito melhor do que eu tava fazendo até no treino. Eu fiz em Caramba. 41 lá, no treino eu tava fazendo Uau. 45, 47. Então foi bem Adrenalina, legal. ó. É. Aí eu saí da piscina, o pessoal tava tudo rachando o bico, né? Eu com óculos na testa. Aí o pessoal falou, não, eu vou ir sem óculos também pra ver se ajuda. Aí foi É, mas muito foi legal, o foi muito meu caso legal. também que caiu o óculos também no dia, né? Então, só para você honrar aí sua mentora aí. É. Mas enfim, Ah, acho que é isso. Tô bem animado. Essa foi toda a trajetória até aqui. Espero continuar dando tudo certo. vai dar, já deu, E já deu. suas mentorias foram muito boas, ajudaram bastante em todo o processo, direcionamento, dica, para manter o foco. Então, agradeço muito de verdade. É, É uma coisa que vai mudar a minha vida, né? Então, sim. realmente, eu só tenho a agradecer. Ah, eu até fui aqui acompanhar o TAF, né, e tal, mas é assim, é uma emoção muito grande pra gente, né, porque a gente se sente lá no dia, né, e cada vitória de vocês, assim, é como se fosse o meu concurso, né. Eu sei, obviamente, tem todos esses cursinhos maiores aí, né, que tem no mercado, que tem fama, que investe milhões de propaganda e tal, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande com o meu nome, né, com a trajetória. E realmente, assim, né, poderia ser um comércio, né, mas não é isso, né? Eu acho que cada história, né, porque muitas coisas a gente nem traz à tona, né? Muitas pessoas com histórias incríveis que de repente por uma situação mudam de vida, né? E eu fico tão agradecida a Deus porque de repente assim a gente não tem muitas vezes a dimensão do que a gente fala, né? Teve várias pessoas que já foram aprovadas, tem colegas da Polícia Federal que foram meus alunos na graduação e que
porque viram o exemplo lá e foram fazer. Ou alguém, né, como você, como outros que assistiram a minha história ali, que falaram assim, poxa, acho que isso é possível. Então, assim, é muito legal isso, né? Você pensar assim que alguém é, conseguiu alguma coisa porque ou ouviu uma palavra tua, ou porque ouviu uma história, que às vezes eu nem acho que seja tudo isso, mas assim, aquilo realmente muda a vida da pessoa e muda tudo, né? Porque é, é a parte financeira, é a parte profissional, é a parte de família, né? De propósitos. Também já tive alunos que eram, assim, nem estudavam direito e aí começaram, foram atrás, porque eu acho que a questão da educação é o que muda tudo, né? Tipo, por mais assim, não fui aluno exemplar, não tirava 10 e tal, não sei o quê, mas o fato de você ter se dedicado esses 2 meses para esse estudo, né? E como você falou, nunca foi focado, é focado para jogar videogame, mas nunca tinha sido focado para estudar, né? Essas histórias são incríveis, né? Porque você vê que uma decisão que tu toma na tua vida pode mudar tudo, né? Então, assim, uma decisão assim, eu vou ficar 2 meses sem jogar videogame, não senti falta, joguei meu foco que estava no videogame para os estudos, né? E, pô, assim, né, o quanto que isso tem um impacto na tua vida, né? E você vai poder contar para sua família, para os seus filhos, né? Para os seus netos, né? Isso, né? E olha que interessante, você só descobriu agora que sua mãe já tinha feito concurso para a Polícia Civil, né? Que Sim. show! Muito legal. É uma trajetória assim que a gente não sabe, né, os planos que tem pra gente. Nunca imaginei que realmente daria tão certo, né, como deu. E eu estava muito desesperançoso até antes de descobrir sobre o concurso, por conta da minha vida profissional no setor Sim, privado. Eu tive muitas desilusões, passei por algumas coisas muito chatas ali dentro do banco, e eu sentia que, pô, eu sabia, né, que eu conseguia fazer mais, que eu conseguia dar muitos passos à frente do que eu estava, só que sempre tinha uma coisa me barrando, nunca eu conseguia ter ali o espaço que eu queria, nunca conseguia ter uma autonomia ali para fazer o que eu achava que era melhor, e isso me deixou muito chateado, né, com o setor privado, porque eu gostava muito dessa parte por exemplo, de assessoria de investimentos, que eu fiquei bastante tempo, só que no fim eu não conseguia fazer de fato uma coisa boa para a pessoa que eu queria ali, né? Eu não conseguia fazer um trabalho do jeito que eu gostaria. E faltava muito essa questão de propósito mesmo. E sim, aí foi o que eu senti estudando para a Polícia Federal, realmente que eu vou conseguir fazer algo bom, né? Seja da forma que for, seja para trazer a verdade, né? Com um laudo ali, com uma perícia. Então, acho que isso foi o mais importante. muito legal, gente. E aí, para os que estavam descrentes, né, que não é possível passar sem É estudando só possível. 2 meses, não é fake, não é IA, tá bom? Tá aí o Fernando aprovado. E que as pessoas acreditem mais em si, e porque a maior parte das pessoas, né, a gente sempre tem essas citações aí, né, que muitas vezes a pessoa que nunca fez nada na vida é aquela que fica ainda te desmotivando, né? Então, porque Pois é, isso não é impossível, é só você que acredita em você e realmente é fazer até passar, né? E fez o concurso, ok, passou, não é esse. Continue estudando para o próximo, né? Eu acho e até assim, ó, um ponto que a gente tem que analisar, essas coisas que deram erradas, né, no teu trabalho, que te deixaram chateado, foi que te fizeram você se mover para buscar outra coisa, porque se tivesse tudo bom, você não teria ido atrás de outra opção, né? exatamente. Então, às vezes o pessoal reclama, meu Deus, aconteceu isso. Mas, cara, às vezes a melhor coisa que aconteceu foi isso, né? Tem que reclamar e tentar mudar, né? Não adianta nada reclamar Sim. e ficar acomodado também, né? Muito bom. Mas muito obrigada, Fernando, por você estar aqui contando sua história, né? Que ela sirva de inspiração, né, para outras pessoas aí que estão querendo, né, realmente entende, né? Porque assim, obviamente também concurso público não é para todo mundo, tem gente que tem
uma visão totalmente empreendedora, tem gente que gosta da iniciativa privada, tem o certo para cada um, né? Mas para Sim. quem pensa realmente numa estabilidade, uma coisa, é o que a gente tem hoje, né? Em termos de mercado, aí é o que tem melhor, vamos dizer É assim, opção, né? né? E é uma boa opção, né? Eu acho que Sim, é é uma uma ótima profissão opção. respeitada, né? E Sim. vai ser muito bom. E aguarde que teremos fotos aí da formatura do Fernando, né? E aonde eu vou conhecê-lo pessoalmente, né? Conhecer a Tomara. namorada dele, a família, né? E vai ser um prazer enorme, né? E muito obrigada por ter Oh, com confiado, né? certeza. Na minha história, acreditado no material e Meu ter. convite para a formatura você tem. Pronto, perfeito. Eu falei que vocês iam rachar a minha passagem, mas a passagem eu pago. Vocês vocês vão comprar só o convite. Ah, é. Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Dar o like, deixem os comentários, deixem aí os parabéns aí pro Fernando aí nos comentários, né? E assistam aos outros vídeos, porque tem muitas outras histórias incríveis aqui também do pessoal que foi aprovado, tá certo? Grande abraço, Fernando. Tudo de bom para ti.